A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais, a sua aula de escatologia e de profecia bíblica no seu lar. E eu quero mais uma vez agradecer por sua audiência, a você do Recife, da região metropolitana, a você da zona da Mata Norte e Sul, a você do Agreste, do sertão do estado de Pernambuco, e agradeço também a você de outros estados, de outros países, quem sabe até em outros continentes, que acompanha a nossa programação pela TV ou pela internet. Que Deus te abençoe, que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família. Seja bem-vindo aos Instantes Finais. Quero agradecer também a você que tem enviado a sua mensagem para nós, né? Obrigado por suas orações, obrigado por sua audiência, obrigado pelas mensagens, tanto aquelas de elogios, né, que serve de incentivo, de motivação, mas agradeço também as críticas, as sugestões, as opiniões. Saiba que a sua opinião é muito importante para nós. Lembrando o número do WhatsApp do programa, que é o 994661010. Se você é um telespectador assíduo do nosso programa, você sabe que nós estamos estudando sobre a atualidade da mensagem dos profetas menores. Olha, Deus tem reservado muitas surpresas para nós. Estaremos estudando a mensagem desses profetas, extraindo lições para as nossas vidas, falando sobre a atualidade, a contemporaneidade da mensagem desses profetas. Eu já disse, mas eu quero repetir mais uma vez. Se aquela mensagem dos profetas menores fosse apenas para aquele público, apenas para aqueles destinatários originais, seja sincero, não haveria necessidade de estes livros, serem escritos, dessas mensagens serem escritas em livros. Não haveria necessidade. Mas quando essas mensagens, além de proferidas pelos profetas, elas foram registradas, elas foram preservadas, inclusas no cânon, é porque Deus desejava falar às gerações futuras. E esta é uma característica não só dos livros proféticos, eu posso dizer dos 66 livros da Bíblia. Deus falou àquela geração através dos profetas, através dos apóstolos, através dos escritores da Bíblia e continua falando, às gerações futuras. Olha que coisa interessante. Nas 7 cartas, por exemplo, escritas às igrejas da Ásia Menor, Jesus sempre repetia essa frase: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Observe, aquelas cartas foram escritas para as 7 igrejas da Ásia Menor, mas Deus continua falando conosco através delas. Então, esta é uma característica da Bíblia Sagrada. E nesta temporada dos Instantes Finais, nós estamos destacando a contemporaneidade ou a atualidade da mensagem dos profetas menores. Vamos relembrar o que vimos nos programas anteriores, Nós vimos que a infidelidade de Gomer simboliza a deslealdade de Israel, lembrando que nós estamos estudando as profecias de Oséias, e também Oséias denuncia as iniquidades do povo de Israel. Hoje estudaremos sobre o seguinte tema: Oséias anuncia que o castigo estava próximo. Então hoje nós vamos perceber que a mensagem de Oséias também foi uma mensagem de juízo, uma mensagem de castigo. Vamos ler a introdução da nossa aula. O profeta Oséias foi levantado por Deus não apenas para denunciar os pecados da nação de Israel, chamando o povo ao arrependimento, mas também para anunciar o iminente castigo divino. Os capítulos 8 a 10 do seu livro anunciam que o juízo divino estava próximo. Semelhantemente, a igreja do Senhor Jesus tem a missão de pregar o evangelho, denunciar os pecados a fim de que os homens arrependam-se, anunciando a salvação para os que creem em Cristo e o iminente juízo divino para aqueles que o rejeitarem, Então, eu posso dizer desde a introdução da nossa aula que esta mensagem de Oséias também aplica-se
a nossa geração, e você vai perceber isso quando lermos alguns versículos do capítulo 8 de Oséias. Vamos ler o texto bíblico? Oséias capítulo 8, versículo 1 diz assim: toque a trombeta. Bem, deixa eu explicar aí o sentido desta palavra que ocorre em outros livros da Bíblia. Tocar a trombeta é como que um sentinela, uma espécie de um guarda que ficava, quer seja num monte alto, quer seja em cima de uma árvore, quer seja lá no muro da cidade, e ele ficava observando quando o perigo, os inimigos, o exército inimigo estava se aproximando. Ele tocava a corneta anunciando que um exército estava se aproximando da cidade. E é nesse sentido que Deus diz a Oséias que ele deveria tocar a corneta, a trombeta, como que uma sentinela, como que um guarda, um vigia, tocasse anunciando o inimigo que estava se aproximando e, consequentemente, o juízo divino. Aí ele diz assim: ele vem como a águia contra a casa do Senhor. A que é que o profeta estava se referindo? A uma nação estrangeira, a uma nação inimiga. Estava se referindo ao povo da Síria, ao rei da Síria que vinha com ímpeto, com fúria contra a nação de Israel. E é muito interessante que Deus já havia advertido a nação. Que coisa interessante. Olha, a Bíblia é um livro maravilhoso. A Bíblia é um livro extraordinário. Quanto mais nós lemos a Bíblia, mais nós ficamos admirados, maravilhados. Glória a Deus com a mensagem deste livro. Você acredita que aproximadamente 7 séculos antes, por volta do ano 1400, mais ou menos, 7 séculos antes de Oséias, Deus havia anunciado, através de Moisés, que se os filhos de Israel desobedecessem, Deus iria enviar uma nação de longe, uma nação estrangeira, e que essa nação viria como águia. Sabia disso? Vamos ler o texto? Você está com a sua Bíblia? Muito bem. Leia, por favor, Deuteronômio, capítulo de número 28. Nós vamos ler os versículos 36 e o versículo de número 49. O versículo de número 36 diz assim: o Senhor levará vocês e o rei que tiverem constituído sobre vós a uma nação que não conheceram, nem vocês, nem os seus pais, e lá servirão outros deuses feitos de madeira e de pedra. Deus já havia anunciado cerca de 7 séculos antes, através de Moisés. Versículo 49, diz assim, Deuteronômio capítulo 28, versículo 49. O Senhor fará vir contra vocês uma nação de longe, que virá da extremidade da terra, como o voo impetuoso da águia, uma nação cuja língua vocês não entenderão. Que coisa maravilhosa. Olha, e você já viu como é que a águia faz para carregar a sua presa. Ela não se alimenta da presa na terra, não. Ela não desce à terra e prende a presa e se alimenta ali, não. Ela vem, não é, com as suas patas, pega a presa e leva para um lugar que ela se sentir segura. Quem sabe lá para o alto de uma colina. Deus estava dizendo, através de Oséias, que toca a corneta aí, toca a trombeta, sentinela. Está vindo um exército aí e ele vem como águia, como quem diz assim, vai pegar a presa e vai levá-la para si. Foi isso que aconteceu na íntegra. A história mostra isso, e a Bíblia também. O que ocorreu com o povo de Israel, as 10 tribos, o reino do norte, foi levada pelo rei da Síria, e vieram como águia mesmo e transportaram os filhos de Israel para outros povos, para outras nações. Que coisa interessante. Aí ele diz assim, toca a trombeta, sentinela, anuncia aí, está vindo um exército inimigo, ele vem como a águia contra a casa do Senhor, a terra de Israel, o povo de Israel. Agora, por que Deus?
Por favor, Oséias, me explica aí por que é que Deus vai permitir isso, se o povo de Israel é o povo de Deus. Aí ele diz, porque transgrediram a minha aliança e se rebelaram contra a minha lei. Em outras palavras, Deus estava dizendo assim, eu vou deixar que essa nação venha. E eu vou deixar que leve vocês para outras terras. E por quê? Por causa da vossa desobediência, por causa da vossa transgressão, por causa dos vossos pecados. E eu já disse aqui, você sabe disso. Toda vez que Israel transgredia a lei de Deus, se afastava de Deus, todas as vezes que Israel deixava o culto monoteísta pelo culto politeísta, todas as vezes que eles deixavam de servir ao único Deus verdadeiro e começavam a adorar outros deuses, ídolos, Baals, Baalins, Astarote, o que acontecia? Juízo, castigo. E é bom lembrarmos isso. Esse castigo, ele vinha de várias formas distintas, diferentes. Às vezes vinha através de uma seca, como nos dias de Elias. Às vezes vinha através de uma praga de gafanhotos, como nos dias de Joel. Às vezes vinha através de um terremoto. Às vezes vinha através de uma nação estrangeira. Lembra do livro dos Juízes? Quantas vezes o povo de Israel foi entregue na mão de nações estrangeiras? E por quê? Por causa do pecado, da desobediência. Eu vou repetir aqui o que você já sabe. Quem transgride e desobedece às leis de Deus não pode esperar bênção, não. Vai esperar o quê? Juízo, castigo. Era isso que Deus estava anunciando. Então, depois de Deus levantar Oséias para denunciar os pecados da nação, estava agora anunciando o quê? O juízo, o castigo. E Deus explica por que vai mandar o castigo. Essa nação que viria como águia, queria levá-los, Deus estaria permitindo porque eles haviam transgredido a lei de Deus. Observe, aí Deus vai dizer assim, toque a trombeta, ele quem? O rei lá da Síria, vem como uma águia contra a casa do Senhor. E por que vem? Por que Deus vai deixar? Porque transgrediram a minha aliança e se rebelaram contra a minha lei. Versículos 2 e 3, ele vai dizer assim, eles me invocam dizendo, nosso Deus, nós Israel te conhecemos, mas Israel rejeitou o que é bom, o inimigo o perseguirá. Olha, lendo este texto, eu lembrei-me de dois textos bíblicos. Eu lembrei-me de uma profecia de Isaías, que foi também contemporâneo de Oséias, e eu lembrei-me das palavras de Jesus. Porque Deus vai dizer através de Oséias que o povo até invocavam a Deus. Ou seja, eles até invocavam o nome do Senhor, mas não estavam agradando a Deus. Leia mais uma vez o texto. Vamos ler mais uma vez? Diz assim, eles me invocam dizendo, nosso Deus. Olha, chamava Deus de nosso Deus. Aí diz assim, nós Israel te conhecemos. Mas qual é a resposta de Deus a essa invocação? Deus diz assim, mas Israel rejeitou o que é bom. Por isso o inimigo perseguirá. Aí vamos ler a Bíblia. Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo de número 29, versículo de número 13. O que é que Deus vai dizer através de Isaías, embora que Isaías profetizou para o reino do sul? Isaías capítulo 29, versículo 13 diz assim, o Senhor disse, visto que este povo se aproxima de mim com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos ensinados por homens. E é interessante que Jesus, ele repete essas palavras lá no capítulo 15 do Evangelho escrito por Mateus, versículos 7 a 9, São Mateus capítulo 15, versículos 7 a 9. Veja o que Jesus vai dizer. Ele diz assim, hipócritas, Jesus estava falando da tradição dos anciãos, né, dos judeus incrédulos. Hipócritas, bem profetizou Isaías a respeito de vocês, dizendo, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Seja sincero.
Não é uma verdade que se aplica a muitas pessoas, não é assim? Muitas vezes estamos pregando o evangelho, levando as boas novas de salvação, e as pessoas dizem assim, não, mas Deus habita no meu coração, Deus mora no meu coração, todo dia eu falo com Ele, só que é honrar da boca para fora, mas a sua prática, a sua vivência não está de acordo com a palavra de Deus. O povo de Israel disseram, nós te conhecemos. Veja o que eles diziam, eles me invocam dizendo assim, nosso Deus, nós Israel te conhecemos. Agora vamos ver o que é que Deus responde. Mas Israel rejeitou o que é bom, o inimigo perseguirá. Professor, o que é rejeitar o que é bom? Rejeitar a lei de Deus, rejeitar os mandamentos divinos, rejeitar os princípios estabelecidos na palavra de Deus. Israel estava fazendo tudo o contrário que Deus havia dito, que Deus havia ensinado. Estavam honrando a Deus com os lábios, mas a sua prática era pecaminosa, não estava cumprindo, obedecendo os mandamentos. E seja sincero, seja sincero. Tem pessoas que só querem as promessas da Bíblia, as bênçãos da Bíblia, as vitórias da Bíblia, mas não querem os mandamentos, não querem as ordenanças. Não é assim? Você conhece alguém assim, não é? Que até honra a Deus com os lábios, mas o coração está distante. Por quê? Porque não estão andando de acordo com os preceitos, com os mandamentos estabelecidos por Deus. No versículo de número 4, ele diz assim, olha outro pecado de Israel. Eles estabeleceram reis, mas não da minha parte. Constituíram príncipes, mas eu não o soube. Olha, em outras palavras, Israel estava vivendo como se Deus não existisse, estabelecendo reis e príncipes, sem consultar a Deus, sem perguntar a Deus, Senhor, qual é a tua vontade? Quem é que tu queres que reine sobre nós? E quando nós vamos ler a lei de Deus, lá em Deuteronômio, Deus havia dito, olha, quando vocês forem estabelecer um rei, estabeleça segundo o meu coração. Como quem diz assim, me consulte, me pergunte, procure saber qual é a minha vontade, deixe que eu escolha. Professor, isso está na Bíblia? Vamos ler? Deuteronômio capítulo 7, versículo 14 e 15. Não é assim? Deuteronômio capítulo 7, versículo 14 e 15. E eu vou dizer com muita tranquilidade. Nós somos cristãos, nós somos cidadãos dos céus, a nossa cidade está nos céus e a nossa eterna morada será no céu. Mas, enquanto estivermos nesse mundo, nós devemos exercer a nossa cidadania de acordo com os princípios estabelecidos na palavra de Deus. Ou não? Eu não posso, como um cristão, como um servo de Deus, eu não posso ir às urnas, votar num governo cuja bandeira, cujos projetos estão indo de encontro aos princípios estabelecidos da palavra de Deus. Eu vou voltar a falar sobre isso. Deixa eu ler logo o texto bíblico, lá em Deuteronômio, capítulo de número 17, versículos 14 e 15. Deuteronômio, capítulo 17, versículo 14 e 15. Veja o que Deus havia dito através de Israel. Quando vocês entrarem na terra que o Senhor teu Deus está dando a vocês, para que dela vocês tomem posse, ou seja, quando vocês conquistarem a terra de Canaã, e estiverem morando nela e disserem, poremos sobre nós um rei, vamos escolher um rei. Aí Deus diz assim, tal como todas as nações que estão ao nosso redor, vocês certamente porão rei sobre vocês, aquele que o Senhor seu Deus escolher. Homem estranho que não seja do meio dos seus compatriotas, vocês não devem pôr como rei sobre vocês, e sim um do meio dos seus compatriotas. Olha que coisa interessante. Deus havia dito ao povo de Israel, antes mesmo de eles conquistarem a terra de Canaã, olha, quando vocês forem colocar um rei sobre vocês, porque Deus é onisciente, Deus já sabia do futuro, que vocês disseram assim, nós queremos um rei, vocês vão colocar aquilo de acordo com a vontade de Deus.
Deixe que Deus direcione vocês. Na prática é isso, aplicando aos nossos dias. Quem vai à urna sou eu, mas eu vou buscar uma direção divina, ou não. Ou será que Deus não está interessado? Você pensa que Deus está interessado só na nossa vida espiritual, de oração, de leitura da Bíblia, de jejum? Não, Deus está interessado na nossa vida por completo. Como eleitor cristão, eu não posso votar em pessoas, em governos, cujos princípios não estejam de acordo com a palavra de Deus. E por quê, professor? Simples. Porque se um governo assume, por exemplo, uma nação, eu não estou falando só do Brasil, eu estou falando do mundo inteiro, assume uma nação e as leis, os projetos que serão aprovados, defendidos, vai de encontro aos princípios estabelecidos na palavra de Deus, vai vir a maldição sobre a nação e todos vão sofrer, todos vão padecer. Simples assim. Eu não posso apoiar um governo que seja a favor da liberação das drogas. Eu não posso apoiar um governo que seja a favor do aborto. Eu não posso votar em um governo que seja a favor da ideologia de gênero. É simples assim. Deus estava dizendo ao povo de Israel: vocês escolheram reis, mas vocês não me consultaram. Vocês escolheram como vocês bem entenderam. Eles estabeleceram reis. Eles quem? O povo de Israel. Mas não da minha parte. Constituíram príncipes, mas eu não soube. Em outras palavras, viveram como se Deus não existisse. E eu preciso advertir isso. Cuidado com as campanhas eleitorais, para você não vender seu voto por causa de um saco de cimento, por causa de um milheiro de tijolo, e votar em governos ou governantes ou candidatos cujas bandeiras defendidas por ele não estão de acordo com a palavra de Deus. Na prática é isso. Eu preciso, como cidadão da terra, procurar votar naqueles candidatos cujos projetos, cuja bandeira que ele defende esteja de acordo com a palavra de Deus. Volta o texto mais uma vez, ainda no versículo 4, diz assim: com a sua prata e com o seu ouro fizeram ídolos para si, para a sua própria destruição. Ou seja, além de eles escolherem governantes, líderes, reis, que eu não soube, viveram como se eu não existisse, eles ainda fizeram ídolos. Eles ainda adoraram deuses. Volta o texto mais uma vez, só a parte B para eu ler. Diz assim: com a sua prata e com o seu ouro fizeram ídolos para si, para a sua própria destruição. Vamos ler outros versículos, ainda no livro de Oséias. Por exemplo, capítulo 4, versículo 17, Deus diz assim: Efraim está entregue aos ídolos. Olha que coisa, não é? Interessante. Um povo que teve experiência com Deus verdadeiro, abandonou o culto a Jeová e estava agora sendo idólatra. Efraim está entregue aos ídolos. Ainda no capítulo de número 13 e o versículo de número 2 do livro de Oséias, ele diz assim: agora pecam cada vez mais e da sua prata fazem imagem de fundição, ídolos segundo o seu conceito, todos obra de artífices, e dizem: ofereçam sacrifícios a eles, chegam até beijar esses bezerros. Veja como a palavra de Deus, ela é contemporânea, ela é atual. Não é uma verdade? Pessoas que se curvam, se prostram, beijam, adoram, rendem cultos a imagens, ídolos feitos por mãos humanas. Deus estava condenando os pecados da nação de Israel por conta dessa transgressão. Vamos ver o que é que diz o próximo texto, versículo 5. Diz assim: o seu bezerro, ó Samaria, é rejeitado. Deus está dizendo assim: eu não estou aceitando as suas ofertas, eu não estou aceitando os seus holocaustos. A minha ira se acende contra eles. Olha, o bezerro que vocês estão oferecendo a mim é rejeitado, eu rejeito. A minha ira se acende contra eles. Até quando eles serão incapazes da inocência? E eu quero ler aqui, lá na Bíblia Viva,
que é uma linguagem mais simples, não é? Mais fácil de compreender. Eu quero ler esse texto aqui. Oséias, capítulo de número 8, versículo de número 5, diz assim: ó Samaria, lance fora esse bezerro, esse ídolo que você criou. Que coisa interessante. Jogue fora. Defina esse ídolo. Glória a Deus. Eu sei que Deus está falando aqui também com pessoas, com telespectadores, não é assim? Que quem sabe tem um ídolo dentro de casa. E quem sabe até se prostra, beija, não é assim? E Deus está falando também com você. Talvez você esteja perguntando, o que é que eu faço? Deus está dizendo assim, jogue fora. Sirva ao Deus verdadeiro. Ó Samaria, lance fora esse bezerro, esse ídolo que você criou. A minha ira se acende contra você. Quanto tempo vai passar até aparecer um homem puro entre os seus habitantes? Em outras palavras, Deus está dizendo assim a Israel: abandone os ídolos, abandonem a idolatria, sirvam apenas ao Deus único e verdadeiro. Eu já li aqui, e você pode reler na sua Bíblia. Primeiro mandamento do decálogo é esse: não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Eu fico impressionado como é que o líder maior daquela igreja majoritária, o líder maior, que é reverenciado praticamente no mundo inteiro, ele ainda persiste na canonização dos santos, ele ainda persiste em ensinar o paganismo e a idolatria. E eu fico mais impressionado ainda como é que muitas pessoas ainda não atentaram para as verdades da Bíblia, as verdades do Evangelho. Seja sincero, leia a Bíblia Sagrada. Eu pergunto a você, em alguma ocasião, Jesus ou os apóstolos se reuniram e acenderam vela para algum santo, para algum ídolo? Alguma ocasião, Jesus mandou confeccionar um ídolo? Alguma ocasião, os apóstolos mandaram confeccionar alguma imagem de escultura para adorar? Não, pelo contrário. Quando Paulo começou a pregar nas suas viagens missionárias, que chegava nas cidades, como chegou em Éfeso, por exemplo. Sabe o que aconteceu em Éfeso? As pessoas se converteram e começaram a abandonar os deuses, os ídolos, a ponto de darem prejuízo aos artífices e aos ourives. Eles estavam até preocupados com o cristianismo, porque quando as pessoas aceitavam a Jesus, começavam a lançar fora, quebrar os deuses, destruí-los. Por quê? Porque Deus não aceita a idolatria, Deus abomina a idolatria. Paulo disse, fugir dos ídolos. E eu fico impressionado como é que algumas pessoas ainda persistem. E eu vou dizer mais uma vez o que você já sabe. Eu não estou aqui para ferir ninguém, atingir ninguém, menosprezar, desprezar a religiosidade de ninguém. Cada pessoa é livre para desenvolver a sua religiosidade. Você é livre, você tem um livre-arbítrio. Você adora quem você quiser. Agora, eu tenho essa responsabilidade de lhe esclarecer isso, à luz da Bíblia Sagrada, que Deus abomina a idolatria. Isso é um princípio que está estabelecido na palavra de Deus, tanto no Antigo como no Novo Testamento. A razão das 12 tribos serem espalhadas, levadas para outras nações. O reino do norte levado para a Síria. Reino do sul, Judá e Benjamim. Claro, ocorreram outros pecados. Eu também não posso negar isso. Não foi só pela idolatria. Mas eu vou dizer que o pecado maior foi o pecado da idolatria. Porque Deus havia dito, quando vocês conquistarem a terra de Canaã, vocês expulsem os moradores, destruam seus deuses e não aprendam suas práticas pecaminosas. O que foi que eles fizeram? Conquistaram a terra, fizeram pacto e aliança com os povos. Se você ler os primeiros capítulos de Juízes, você vai perceber isso, que eles conquistaram Canaã, mas não destruíram os moradores, não expulsaram, conviveram com eles. Não destruíram seus ídolos e se curvaram, adoraram, prestaram cultos. Praticamente todos os profetas, todos os 17 livros do Antigo Testamento, chamado de livros proféticos, praticamente todos falaram contra a idolatria. Se você ler, até os profetas orais, os profetas que não foram canônicos, como Elias, por exemplo, que desafiou os profetas de Baal e Azerá.
Então Deus abomina a idolatria. Eu vou deixar bem claro para você que Deus ama a todos. Deus ama o pecador, Deus ama o idólatra, Deus ama. Agora Deus abomina a idolatria. E Deus estava dizendo através de Oséias: o teu bezerro, ó Samaria, é rejeitado. A minha ira se acende contra eles. Observe, eles estavam até bem intencionados, adorando o bezerro, mas Deus estava dizendo: é rejeitado. A minha ira se acende contra eles. Eu estou irado. Por quê? Por conta do seu paganismo, da sua idolatria. Até quando eles serão incapazes da inocência? Quando é que eles vão cair em si e reconhecer o seu pecado, o seu erro? Aí, ó Deus, por que é, Senhor, que tu estás irado com o teu povo? O que é que tem, Senhor, esse bezerrinho? Esse bezerro não é nada demais. Aí Deus diz assim: esse bezerro vem de Israel, é obra de artífice, não é Deus. Olha que coisa interessante. Ele não é Deus, ele não tem poder, ele não vê, ele não ouve, ele não tem poder para fazer nada, é um ídolo, é um objeto, é feito por mãos humanas. É Deus quem está dizendo: esse bezerro aí, esse ídolo não é Deus. Esse bezerro de Samaria será quebrado em pedaços. Deus já está dizendo assim: quando o rei da Síria invadir Israel, vai destruir a nação, vai levar os israelitas para a Síria e vai quebrar esses deuses aí. Vocês vão perceber ele quebrando esses deuses e eles não vão fazer nada. Sabe por quê? Porque ele não é Deus. Ele não é onisciente. Ele não é onipotente. Ele não é onipresente. Tem pessoas que até fazem preces, orações, não é? Por exemplo, com muito respeito a você, telespectador, que é um devoto da Virgem Maria. Mas qual a impressão que as pessoas têm? Que Maria está lá ouvindo, não é assim? Que Maria ouve, que Maria intercede. Ela não é Deus, ela não é onisciente. Ela não sabe o que está ocorrendo na terra. Maria foi uma virgem pura, escolhida por Deus, com um propósito. Qual? Ser mãe do Salvador, gerar Jesus, criar Jesus, educar Jesus. Hoje Maria não tem participação alguma no plano da salvação. Maria não é medianeira, não é intercessora, não é advogada, ela nem sabe que eu existo. Maria nem sabe que eu e você existem. Deus está dizendo assim: olha, esse ídolo aí não é Deus, não. Até porque, se fosse um princípio estabelecido na palavra de Deus, de nós fazermos petição, quer seja a São João, quer seja a São Pedro, quer seja a Virgem Maria, Deus estaria ensinando isso nas páginas da Bíblia, através das Escrituras. Os apóstolos teriam nos ensinado. Mas, seja sincero, qual é a ocasião que Paulo, ou Pedro, ou Tiago, ou Judas, ou João, ou o próprio Cristo disse assim: olha, quando você estiver precisando de alguma coisa, peça a Maria e ela vai? Em lugar nenhum da Bíblia. Aí Deus diz assim no versículo de número 7, porque semeiam ventos e colherão tempestades. Lei da semeadura. Vocês estão semeando vento, vocês vão colher tempestade. Vai vir juízo aí, vai vir castigo. O cereal que estiver por ser colhido não terá espiga. Eu não vou deixar que a terra produza. Não vai haver farinha. E se houver, os estrangeiros a comerão. A terra será improdutiva. Eu vou castigar a terra de Israel. E eu digo com muita convicção que tempos maus virão para a nossa nação. Deus irá impedir que essa terra seja próspera e abençoada. Guarde o que eu estou lhes dizendo. Porque quem é que tem o poder sobre a natureza? É Deus. É Deus que faz a terra produzir, é Deus que dá produtividade na lavoura, na agricultura, no tão conhecido como agronegócio. Mas quando Ele quer, Ele detém a chuva, quando Ele quer, Ele manda seca, manda enchente. E pode ter certeza do que eu estou dizendo. Não espere prosperidade para esta nação. Não espere. Volta o texto mais uma vez. Deus está dizendo assim: vocês semearam ventos, vocês vão colher tempestade. Vai vir juízo aí, vai vir castigo, vai vir fome, miséria. O cereal que estiver por ser colhido não vai ter espiga, não vai haver farinha. Se houver, os estrangeiros vão comer. Vai vir um período de juízo. Vamos ler o versículo 14, o que é que ele vai dizer? Porque Israel se esqueceu do seu Criador. Oh Deus, por que é que tu estás dizendo através de Oséias
que vai vir juízo, que vai vir fome, que a terra não vai produzir, se produzir os estrangeiros vão comer. Eles esqueceram de Deus. Ninguém melhor do que Deus para explicar, porque Israel se esqueceu do seu Criador. Olha, esqueceu de Deus e edificou palácios. Judá multiplicou cidades fortificadas. Professor, tem algum problema de edificar palácio ou cidade fortificada? Não, é porque eles estavam vivendo como se Deus não existisse, pensando só na terra, pensando só na sua cidade, na sua nação. Eles esqueceram de Deus. É viver como se Deus não existisse. Volta o texto, por favor. Aí ele diz, Israel se esqueceu do seu Criador. Edificou palácio, Judá multiplicou cidades fortificadas. Eles estão vivendo como se eu não existisse. Aí Deus diz assim, mas eu enviarei fogo contra as suas cidades, fogo que consumirá os seus palácios. Esta profecia cumpriu-se na íntegra. Por volta de 722, a Síria invadiu as terras de Israel. Isso está no capítulo 17 do segundo livro dos Reis. Invadiu as terras de Israel, levou o povo de Israel para outras nações, as 10 tribos do Reino do Norte, e trouxe pessoas de outras nações para habitar em Israel. E por volta do ano 606 a 586 foi a vez de Judá. Nabucodonosor invadiu o Reino do Sul, invadiu Judá e Jerusalém, transportou o povo de Judá para a Babilônia, e tanto até o Reino do Norte como o Reino do Sul, tanto Israel como Samaria, foram incendiados, foram destruídos. E por quê, professor? Eles esqueceram de Deus. Eles abandonaram o culto a Jeová e a Yahvé. E o pior, o que foi o pior, professor? Eles não atentaram para a mensagem dos profetas. Deus chamou ao arrependimento, Deus levantou profetas, Deus denunciou pecado, Deus chamou ao arrependimento, e eles não creram, não obedeceram, não deram ouvidos, e inevitavelmente foi isso que ocorreu. E Deus também visitará esta terra. Não tenho dúvida disso. Eu falo com muita tranquilidade. Haverá um juízo divino através da grande tribulação. Período de 7 anos, onde 7 selos serão abertos, 7 trombetas serão tocadas, 7 cálices ou taças da ira divina serão derramadas sobre a terra. Você já percebe aí os fenômenos da natureza, né? Diversos incêndios florestais, enchentes, vulcões, tufões. Você já está percebendo isso em nossos dias? Vou lhe dizer com muita tranquilidade, isso não é nada comparado ao que há de vir. Porque o mundo irá experimentar o pior período da história da humanidade, a ponto de Jesus ter dito assim, nunca houve, nunca haverá jamais um tempo como esse tempo de sofrimento. E por que Deus enviará tanta destruição? Porque o mundo hoje está vivendo como a nação de Israel, esquecendo do Criador. Deus está sendo deixado de lado, abandonado. Estão substituindo o criacionismo bíblico pela teoria da evolução. Estão tentando tirar Deus da história dos homens. Estão tentando proibir que a Bíblia seja pregada ou ensinada. Querem calar a voz da igreja. Os crentes pregando a salvação. A igreja pregando a salvação através da fé em Cristo. Mostrando o caminho para o arrependimento e para a salvação. Isso passou a ser taxado agora de discurso de ódio. Você pode desenvolver outra religiosidade, pode ir para os carnavais da vida, para as baladas, para as paradas, profanar o nome de Cristo, rasgar a Bíblia, fazer necessidades fisiológicas na Bíblia, queimar a Bíblia, afrontar os servos de Deus. Não, isso aí não tem problema nenhum. Agora, quando é um cristão pregando a palavra, condenando o pecado, aí isso é discurso de ódio. E assim como Deus enviou juízo sobre a terra de Israel, tanto o reino do norte como o reino do sul, Deus enviará um juízo sobre a terra. E posso dizer também, de forma específica, sobre a nossa nação, quem viver verá.